No livro de João, capítulo 20, versículo 19, a Bíblia nos diz que, ao entardecer do primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entra, se põe no meio deles e diz: "A paz seja com vocês." Agora é importante a gente olhar um pouquinho antes, uns dias anteriores a este episódio, que Jesus havia sido crucificado. E nos faz entender um pouco melhor por que eles estavam naquela situação. Porque o mesmo Jesus que os havia comissionado, o mesmo Jesus que os havia inspirado, gerado fé, gerado expectativa, gerado esperança, realizado curas e milagres na presença dele, sim, esse mesmo Jesus tinha sido crucificado numa cruz. E por mais que Jesus os tivesse alertado que isso seria necessário acontecer, fazia parte do plano dele, ainda assim os discípulos, posterior a este acontecimento, eles ficaram com portas trancadas e com medo. É um medo, quando você olha o contexto, aceitável, porque se mataram Jesus, o que não fariam com seus discípulos? Se tinham feito tudo aquilo com Jesus, o que não ia acontecer com os discípulos? Agora, quando eu olho esse texto, eu queria pensar três coisas com vocês, compartilhar três coisas para o seu coração. A primeira coisa que me chama a atenção é essa, que a Bíblia é muito clara em dizer que os discípulos estavam com medo. Por mais que Jesus antes já tinha deixado a paz dele para eles. Ele já tinha dito: "Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Era tudo que os discípulos precisavam, é nessa palavra que eles precisavam se assegurar. Mas, em alguns momentos, em dias ruins, dias de crise, dias de problemas, nós temos a tendência de nos esquecermos daquilo que nós já sabemos. Às vezes nos esquecemos daquilo que Jesus já nos disse ao nosso respeito. Por isso nós temos que ter cuidado com as coisas que esquecemos nos dias ruins. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que Jesus entra nesse contexto e se põe no meio deles. Eu gosto de pensar nisso em duas perspectivas. A primeira é que Jesus é o Deus que se envolve com o problema da humanidade. É da natureza dele. Ele deixou os céus, ele deixou a sua glória, ele deixou tudo que ele tinha para habitar entre nós e nos dar um novo futuro, nos dar uma esperança que nós não tínhamos. Ele é o Deus que se envolve com o nosso problema. Jesus, ao entrar no meio, ele fala: "Ei, eu estou entrando nesse problema com vocês. Vocês estão com medo, mas eu estou entrando aqui junto com vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu sou o Deus que se envolve com o problema de vocês." E a outra perspectiva em relação a isso é que o meio é o lugar que Jesus deve estar na nossa história. Jesus deve ser o centro da nossa história. Ele é o principal personagem da nossa história. Dê a Jesus o lugar que ele deve estar na sua casa, na sua família, nas suas amizades, nos seus negócios, em tudo. Coloque Jesus no centro da sua história. E em terceiro e último lugar, algo que me chama muita atenção é que Jesus entra, se põe no meio e libera paz sobre os discípulos. Por mais que é uma paz que eles já tinham recebido da parte de Jesus, mas o que eles mais precisavam era receber de novo essa palavra. Jesus nos dá aquilo que nós precisamos quando nós mais precisamos. Não o que nós queremos, aquilo que nós precisamos. E os discípulos precisavam de paz. E Jesus, ele sabe muito bem o que você precisa. Esses dias difíceis também, talvez, que você possa estar enfrentando. Jesus sabe aquilo que você precisa. E de verdade, receba da paz de Jesus. Tome posse dessa paz e viva de acordo com essa verdade. A paz que Jesus nos dá, ela nos motiva, ela nos inspira, ela nos impulsiona a viver tudo aquilo que ele sonhou para nós. Nesses três pontos, eu só queria que você se lembrasse disso para continuar na sua caminhada. Se lembre de não deixar o medo roubar aquilo que você já sabe, aquilo que Jesus já liberou ao seu respeito. Se lembre também que Jesus é um Deus pessoal. Ele gosta de se relacionar e se envolver com os nossos problemas. Você não está sozinho, mas ao mesmo tempo, coloque ele no centro da sua história. E se lembre que ele é o maior interessado em liberar paz sobre a sua vida, para você continuar caminhando e viver tudo aquilo que ele sonhou para você. Que Deus te abençoe. Valeu!